Videoaula de Teoria das Estruturas. Treliços planos. Componentes da equipe: Cleber de Almeida, Felipe Alves, Elânio Nunes, Rodrigo Melo, Samuel Góes Coelho, Cirlando Amorim e o professor orientador Adeildo Amorim. Treliças planas. Definição: denomina-se treliça plana um conjunto de elementos de construção, barras redondas, chapas, cantoneiras, etc., interligados entre si, sob forma geométrica triangular, através de pinos, soldas, rebites, parafusos, que visam formar uma estrutura rígida, com a finalidade de resistir a esforços normais. A denominação de treliça plana deve-se ao fato de todos os elementos do conjunto pertencer a um único plano. Aqui temos uma treliça ideal, que é um sistema reticulado indeformável, cujas barras possuem todas as suas extremidades rotuladas e cujas cargas estão aplicadas nestas rodas. Aplicações na engenharia civil. As treliças surgiram como um sistema mais econômico que as vigas, para vencer vãos maiores ou suportar cargas maiores. Embora o caso mais geral seja o de treliças espaciais, o mais frequente é o de treliças planas. Vale ressaltar que a análise do equilíbrio mostra que nas extremidades das barras de uma treliça só existem esforços na direção do eixo longitudinal da mesma, e que são de mesmo modo, porém com sentido contrário. A existência de esforços perpendiculares ao eixo da barra, ou seja, o esforço cortante, é descartado, pois as barras não são carregadas ao longo do seu eixo e tem nas suas extremidades momentos nulos. A utilização na prática da engenharia civil pode ser observada em pontes, viadutos, coberturas, guindastes e torres. Aqui vão alguns exemplos destes citados. Agora iremos falar sobre dois métodos de dimensionamento que podem ser utilizados para as treliças: o método dos nós, o método de Cremona, e os métodos de Ritter, ou método das seções, o qual é usado com maior frequência. O método dos nós, ou método de Cremona, consiste em ter uma resolução de treliças planas pelo método dos nós, em verificar o equilíbrio de cada nó da treliça, seguindo-se os passos descritos a seguir. Primeiramente, temos que ter uma determinação das reações de apoio. Em seguida, identificar o tipo de solicitação em cada barra, se a barra vai ser tracionada ou uma barra comprimida. E em terceiro, verificar o equilíbrio de cada nó da treliça, iniciando sempre o cálculo pelo nó que tem o menor número de toques. Já o método das seções ou método de Ritter consiste em determinar as cargas axiais atuantes nas barras de uma treliça plana, através do método. E ele se procede da seguinte forma: primeiramente, a gente corta a treliça em duas partes, depois adotamos uma das partes para verificar o equilíbrio, ignorando-se a outra parte até o próximo corte. Ao cortar a treliça, deve-se observar que o corte a intercepta de tal forma que se apresenta-se no máximo 13 cortes, para que possa haver solução. Através das equações de equilíbrio, é importante ressaltar que entrarão nos cálculos somente as barras da treliça que forem cortadas, as forças ativas e reativas da parte adotada para a verificação do equilíbrio. E em terceiro passo, devemos repetir o procedimento até que todas as barras da treliça estejam calculadas. Neste método, voltando a falar do método de Ritter, ou método da seção, notamos que pode-se considerar inicialmente todas as barras tracionadas, ou seja, as barras que puxam os nós e puxam os nós.
As barras que apresentarem sinal negativo nos cálculos estarão comprimidas. Aqui temos um tópico falando sobre a analogia entre os dois métodos. O método nós tem a vantagem de ser um método mais simples de calcular do que o das seções. Seus cálculos basicamente consistem em somatórios de forças nos eixos x e y. Já o método das seções consiste em cálculos mais robustos, utilizando o momento fletor. O método das seções tem a vantagem de ser mais geral que o dos nós. Existem casos que é aconselhável utilizar o método das seções. Agora, iremos falar sobre o procedimento para cálculo de carga fora dos nós. Para a realização dos cálculos de uma carga fora dos nós, devemos notar a figura 2. É necessário uma decomposição das forças envolvidas. Notamos que na nossa figura 2 temos uma força P1, P2 e P3. Devemos notar a nossa força P1 entre os nós F e G. A carga P1 está localizada no meio dos nós G e F. E temos que distribuir a mesma entre esses mesmos nós. Contudo, devemos distribuir o valor da nossa carga P1 entre G e F. Por exemplo, se tivermos um valor de 2 kN, 1 kN irá para F e 1 kN irá para G. Depois de distribuir as forças, são efetuados os cálculos das reações nos nós e nos apoios através do método das seções e método dos nós. Depois de distribuir as forças, são efetuados os cálculos das reações nos nós e nos apoios através do método das seções e método dos nós. O exemplo desenvolvido para a resolução do problema é o seguinte. Agora vamos resolver o nosso problema pelo método das seções. Aí aqui nós temos a nossa treliça. Uma treliça biapoiada com 3 cargas concentradas. Uma no ponto E com 3 kN, uma no meio do membro EF de 2 kN e outra de 3 kN no ponto F. Para dar início à nossa resolução, iremos primeiro realizar os cálculos das reações de apoio. Com um simples somatório das forças que estão paralelas ao eixo Y, nós vamos determinar quem são as nossas reações de apoio, certo? Aí aqui nós temos somatório das forças em Y é igual a VA mais nosso VB menos 3 kN menos 2 kN menos 3 kN, que são as únicas forças que estão atuando na nossa treliça. Aí, como sabemos que VA é igual a VB, por causa da simetria da nossa treliça, podemos concluir que 2VA é igual a 8, ou seja, VA é igual a 4 kN, e como VA é igual a VB, temos que VB é igual a 4 kN também, certo? Determinado as nossas reações de apoio, vamos agora entrar no cálculo dos esforços internos. Primeiramente, nós temos que eliminar essa força, para utilizar o método da seção, eliminar essa força de 2 kN que está no meio do membro EF. Pelo método utilizado, vamos distribuir essa força aqui nos nós E no nó F. Como essa força está no centro do membro, vai ser distribuída igualmente, ficando da seguinte forma: 4 kN no ponto E e 4 kN no ponto F. Depois disso, a gente vai agora locar as nossas seções. Para a gente localizar as seções, nós temos que privar o nosso objetivo principal, que é achar os esforços internos de todos os membros da treliça. Aí, nessa seção AA, nós vamos determinar
os esforços normais do membro AE e do membro AC, nessa seção AA. Na seção BB, nós vamos poder determinar o membro EF e o membro EC. E na seção CC, vamos determinar quem é os esforços do membro F, do membro CF e do membro CD. E esses outros membros aqui, nós podemos determinar pela simetria. O membro FB vai ser igual ao membro AE. E o membro DB vai ser igual ao membro AC. E o membro FD vai ser igual ao membro CE. Agora vamos iniciar os cálculos das seções. No cálculo da seção AA, olhando nossa seção da direita para a esquerda, vamos ter o esforço interno normal do membro AE, que eu chamei de FAE, e temos o esforço normal do membro AC, que eu chamei de FAC, certo? Aí temos aqui a altura de 2 metros e a base também mede 2 metros. Fazendo o cálculo do ângulo desse triângulo aqui, encontramos 45 graus. Aí, para tornar fácil o nosso cálculo, a gente pode fazer o somatório de momento no ponto E. O ponto E fica aqui em cima. Aí, fazendo esse somatório de momento no ponto E, adotando o sinal, o valor negativo anti-horário, valor positivo anti-horário, temos que F de AC vezes 2, que é o braço da nossa força AC, menos o 4, que é a nossa reação de apoio, vezes 2, que também é o braço, é igual a 0. E já podemos determinar assim que é a nossa força AC, que deu igual a 4 kN. E como deu positivo, isso significa que a nossa força é uma força de tração. A força interna desse membro é uma força de tração. Então nós já temos aqui que é a nossa força AC. Agora vamos fazer o cálculo da força FAE, que é a força do membro AE. Aí para achar essa força, nós podemos utilizar o somatório de força Y ou X. Eu escolhi fazer o somatório em Y. Aí nós temos em Y a nossa força 4, que é a nossa força de reação de apoio no ponto A, mais a componente Y da nossa força AE, que é igual a FAE vezes o seno de 45, que é igual a 0. Fazendo esses cálculos, eu encontrei que FAE é igual a menos 5,65 kN. Como do negativo aqui, nós adotamos o valor, o sentido contrário. Ou seja, vamos ter uma força de compressão. Então, já recapitulando, já encontramos as forças FAE e FAC. Vamos agora. Assim, o cálculo para a seção BB pode ser solucionado fazendo um somatório em Y, que nós vamos ter a nossa força EC, a nossa força da nossa reação de apoio 4 kN, e o nosso valor aqui de 4 kN, nossa força concentrada de 4 kN. Aí fazendo esse somatório, a gente já pode determinar quem é a nossa força EC, que deu igual a 0. Fazendo os cálculos, a gente encontrou igual a 0. Aí fazendo o somatório em X, nós vamos ter um somatório em X, a nossa força AC, a nossa força EF, somente, né? Aí como já determinamos a força AC na seção AA, nós podemos dizer que a força AC, a nossa força EF vai ser igual à nossa força AC, que deu igual a menos 4 kN. Como deu valor negativo, nós temos que esse esforço é um esforço de compressão, esforço normal de compressão, certo? Aí partindo para a seção CC, vamos olhar da direita para a esquerda, vamos cortar o membro EF, cortar o membro CF e cortar o membro CD. Cortando esses três membros e olhando da direita para a esquerda, nós vamos ter nossa reação de apoio de 4 kN, vamos ter nossa força concentrada de 4 kN, vamos ter o esforço EF, o esforço CF e o esforço CD, certo? E mais uma vez lembrando que esse ângulo aqui é de 45 graus. Utilizando as notações de trigonometria, você pode descobrir esse ângulo. Temos os dois catetos e sobre o ângulo. Aí, para facilitar os nossos cálculos, nós podemos calcular, para eliminar essas duas forças e determinar quem é o nosso FCD,
nós podemos fazer o somatório de momento em relação a esse ponto F. Como a linha de ação, essas duas forças passam pelo ponto F, fica fácil de determinar. Aí fica, nós temos como somatório de momento no ponto F em relação ao ponto F, considerando o valor positivo para um anti-horário, FCD vezes 2, que é o braço da alavanca, mais 4 vezes 2, que é o nosso braço da alavanca da nossa força concentrada. E temos também 4 vezes 4, que aqui esse 4 é a nossa força de reação de apoio, e 4 é o braço, 2 mais 2, 4, certo? Aí fazendo esses cálculos temos que FCD é igual a 4 kN. Como deu positivo, é uma força de tração, porque nós adotamos o sentido correto. E para determinar a nossa última força, que é a força CF, pois já determinamos anteriormente quem a força é F na seção BB, já determinamos agora quem é a nossa força CD, vamos determinar agora quem é a nossa força CF. Aí fazendo o somatório em relação X, nós temos, né, no caso, a nossa força é F, a nossa força CD e a componente X da nossa força CF, certo? E realizando esses cálculos vamos encontrar que CF é igual a 0. Conhecendo todas essas forças, nós podemos agora, todas as forças desses membros, nós podemos determinar quem é os nossos esforços do lado simétrico da nossa treliça, certo? Aí nós temos então que a nossa força FB vai ser igual à nossa força AE, que deu igual a menos 5,65 kN, e compressão. Como deu negativo, compressão. O módulo dela é 5,65. FDB é igual a FEC, que é igual a 4 kN força de tração. E por fim, FD é igual a FEC, que deu igual a 0. Bom, gente, agora a gente vai realizar o cálculo da nossa treliça com a carga em cima da viga concentrada aqui em cima. Vamos fazê-la pelos métodos nossos. A nossa treliça tem 6 metros de base, 2 metros de altura e tem a seguinte forma. Aqui, agora para realizar esse cálculo, nós vamos fazer um cálculo de momento. Essa é a nossa viga. Eu não estou considerando as cargas dos nó aqui nesse momento, mas você pode ver que tem uma força aqui e vai ter outra força aqui também. Uma força F de E aqui. Nesse local. Pronto. Fazendo o equilíbrio, já que a gente quer a nossa treliça separada, né? Nós queremos encontrar o equilíbrio. Então o somatório do momento vamos encontrar que F de F é igual a 1. E nós vamos encontrar que no somatório de Y, que F de E aqui vai ser igual a 1 também. Logo, para termos o equilíbrio para isso daqui dar 0, então essas cargas vão ser justamente as cargas que vão ser acrescentadas nos nossos nós, aqui e aqui, para então fazermos o nosso cálculo. Dessa maneira, percebemos que a nossa treliça ficará da seguinte maneira, com 4 e 4, então agora nós só precisamos calcular as reações de apoio, F de D e F de A. Assim, primeiramente, vamos calcular o ângulo aqui da treliça, a inclinação dela. Como nós temos 2 por 2 a altura, então a arco tangente 2 por 2 vai ser igual a um cosseno de 45. Sabendo que, como a nossa treliça ela é simétrica, se você prestar atenção, 2, 2 e 2, ela tem uma forma simétrica, então dessa maneira, intuitivamente, por experiência, a gente sabe que F de A vai ser igual a FD, que vai ser igual a um F que a gente vai usar. Logo, o somatório de Y vai ser igual a 0. Então, nós temos que 2F, que é o F de D e o F de A, somados vai dar 2F menos 8, que são os dois pesos aqui em cima. Ela vai ser igual a 0. Logo, o nosso F é igual a 4. Então, F de D e F de A, que é igual a F, vai ser igual a 4. A partir daqui, nós começamos de fato o cálculo do método dos nós. Nós vamos para o ponto A, como a gente pode ver.
Bom, Bom, agora de fato vamos calcular o método dos nós. Nós temos aqui o ponto A, esse ponto aqui, o nó A. Para realizarmos os cálculos, como já foi visto no método dos nós, a somatória de forças. Então nós temos que a somatória de força em X, somatória de força em Y. Realizando esses cálculos, nós achamos que o F de AB é igual a 4. O sinal positivo indica tração. E F de AE é igual a menos 5,6, o que indica compressão. Vindo para cá, para o nó E, nós realizamos mais uma vez os cálculos somatórios e descobrimos que o nosso F de EB é igual a 0 e o nosso F de EF é igual a menos 4 kN, ou seja, compressão. Vindo para o cálculo do nó B, nós temos que o F de B, realizando os cálculos rapidamente, vai ser igual a 0 e em X nós descobrimos que o F de BC vai ser igual a 4 kN, sinal positivo, tração. Para o F nós temos o mesmo esquema, sabemos que o somatório de F de X é igual a 0, então nós temos que o F de FD vai ser igual a menos 5,66 kN, compressão. E o nosso F de FC vai ser igual a 0. Bom, no cálculo do nó D, como nós já temos a força aqui em Y, nós já descobrimos no cálculo do nó anterior. Nós então agora vamos calcular a F de CD, que não foi calculado. Então, fazendo o somatório em X, descobrimos que F de CD é igual a 4, tração. Ou seja, na nossa viga, na nossa treliça, me desculpe, que nós temos aqui, vocês podem perceber que essa parte de baixo, como já é projetado, ela é toda tracionada, e essa parte superior, ela vai resistir à compressão. Bem, meu nome é Rodrigo, e dando continuidade ao nosso trabalho sobre estruturas no espaço, que no caso são grelhas, nós vamos tratar um pouco sobre como se dá os esforços e sobre os tipos desse tipo de estrutura aqui. Definimos como uma grelha a estrutura reticulada plana submetida a carregamentos perpendiculares ao seu plano. Ou seja, uma grelha ela deve estar contida em um plano. Como por exemplo aqui, o plano XY que está achurado, a nossa grelha estaria nesse plano e as forças às quais essa grelha estaria submetida são todas perpendiculares ao plano que contém essa grelha. Na construção civil, esse tipo de sistema é constituído por vigas interligadas entre si e essas vigas podem formar ângulos de 90 graus ou não. Ou seja, esse tipo de estrutura pode ser uma grelha com vigas perpendiculares ou com angulação. As equações da estática para esse tipo de sistema, que é a grelha, são três: o somatório das forças em Z, o somatório dos momentos em X e o somatório dos momentos em Y. Aí, o somatório dos momentos em Z não vai existir. Por quê? Porque não tem nenhuma força que cause uma tendência de giro em torno desse eixo Z. Outra equação que nós poderíamos ter era o somatório das forças em X. Como essas forças são perpendiculares ao plano, não temos nenhuma força, nenhum componente de força que possa ser somado em X. E também o somatório de forças em Y. Novamente, como as forças são perpendiculares, nós não vamos ter componentes em Y. Então essas três equações da estática são desconsideradas para esse tipo de estrutura. E nós consideramos apenas essas: o somatório das forças em Z, o somatório das forças em X e o somatório dos momentos em X e o somatório dos momentos em Y. As estruturas em grelha têm grande importância. Desde o simples fato de uma mesa que está contida no plano, a superfície da mesa suportar os pesos que estão, o peso dos equipamentos que estão sobre ela, até o caso de uma laje, aqui como podemos ver. Aqui nós temos alguns pilares
e possivelmente essa laje foi feita para suportar cargas, que são cargas normais desse plano aqui. Então daí nós podemos ressaltar a grande importância das grelhas na engenharia civil. A estrutura de suporte central de um arranha-céu é seu esqueleto de aço. Por quê? Como podemos observar, aqui nós temos uma grelha que está contida em um plano, e essa grelha vai ter a capacidade de suportar todo o peso da parte superior, assim como as outras. Essa daqui vai suportar o peso de toda essa parte, assim, então em todas as grelhas vão ser assim, então elas vão formar um esqueleto de aço nas estruturas dos arranha-céus. Já falei, a vantagem desse sistema de vigas interligadas está no funcionamento conjunto de todos os elementos resistentes para qualquer posição do carregamento. Ou seja, naquele prédio lá, o sistema vai trabalhar em conjunto para todas as forças, como por exemplo, as pessoas que entram nele, o peso próprio da estrutura, entre outros. O carregamento é sempre perpendicular ao plano e pode ser uma força concentrada ou um carregamento distribuído. Como já foi mostrado, que ele só vai possuir forças perpendiculares ao plano. Ou seja, não vai existir forças contidas no plano. E essas forças vão ser carregamentos concentrados ou distribuídos. Bom, analisando o funcionamento de uma grelha, é possível constatar que em suas barras, uma seção transversal qualquer, estão sob a ação de 3 tipos de esforço interno e solicitância, que é o esforço cortante, o momento fletor e o momento torsor. Analisando as seções, como as forças vão estar perpendiculares à nossa viga ou à parte da viga, então nós vamos ter esforço cortante, porque ele vai tender a afastar as duas partes da seção. O momento fletor, numa viga, se temos carregamentos normais, ele vai tender a flambar a nossa viga. Então isso vai causar um momento fletor. E o momento torsor, considerando uma viga engastada e uma força que atua nessa extremidade, ela vai tender a girar essa parte aqui, ou seja, vai causar um momento torsor naquela parte da estrutura. Então esses são os 3 tipos de esforços internos solicitantes que vão estar presentes nas nossas grelhas. Bem, os tipos de grelhas. Nós temos basicamente 2 tipos de grelhas. O primeiro deles é a grelha engastada e livre. As reações de apoio nesse tipo de grelha são obtidas diretamente pelas equações de estado. Então, vamos entender aqui um exemplo de uma grelha engastada e livre. Nós temos essa grelha aqui que tem 3 seções, ou seja, 3 barras, e é engastada aqui no ponto D. Tem algumas cargas aplicadas. Então, nós vamos ter o momento torsor, o momento fletor e o esforço cortante. Então, aplicando as 3 equações de estado, nós podemos determinar essas reações de apoio aqui no engaste. Uma grelha será isostática quando existirem apenas 3 incógnitas, ou seja, 1, 2, 3 incógnitas, visto que nós possuímos 3 equações de estática para a grelha. Se ela tiver mais, ela não será isostática. O outro tipo de grelha é a grelha triapoiada. Como o próprio nome sugere, ela tem 3 apoios, ou seja, triapoiada. Esse tipo de grelha será hipostática se esses 3 apoios estiverem na mesma linha. Então fica fácil de identificar. Se 2 dos apoios estiverem na mesma linha e um estiver em outra linha, ela não será hipostática. Mas se os 3 estivessem aqui na mesma linha, nós podemos considerar essa grelha triapoiada como sendo uma grelha hipostática. Bem, agora para aplicar os conceitos mostrados nesta videoaula, vamos fazer 2 exemplos. Eu vou dar início fazendo o exemplo 1. O que pede o exemplo 1? Obter os diagramas dos esforços internos solicitantes para a seguinte grelha. Nesse nosso exemplo, nós temos uma grelha engastada e livre, ou seja, é um tipo de grelha que foi trabalhada nessa videoaula. Nós temos um carregamento aqui nessa barra BC de 20 kN por metro, é um carregamento distribuído, e aqui no ponto A há um carregamento de 10 kN.
essa barra AB tem 3 metros, a barra CD também tem 3 metros e a barra BC 3 metros. Bem, para solucionar esse tipo de problema, nós devemos sempre dividir a grelha em sub-barras. Ou seja, pega cada barra da grelha e divide, começando pelas barras que estão em balanço. Em todo esse caso, nós pegamos a barra AB, considerando que aqui no ponto B ela se une com a barra BC. Então nós dizemos que ela está engastada neste ponto. Nós fazemos essa abstração. Então, dando continuidade, nós temos um carregamento de 10 N, então vamos aplicar nossas 3 equações da estática. Primeiro, o somatório das forças em Z deve ser igual a zero. Então, como nós temos, vamos aplicar uma seção aqui, olhando para o lado esquerdo, uma seção S1, nós sabemos que o esforço cortante é negativo, então ele vai estar para baixo, o cortante. Então, menos o cortante, menos 10, que é a força, vai ser igual a zero. Então, o nosso esforço cortante vai ser igual a menos 10. Agora vamos para o somatório dos momentos. Nesse caso, é o momento fletor, que para esse tipo de estrutura, olhando para o lado esquerdo, ele assume essa forma, ou seja, é positivo. Então, o momento mais 10 vezes a distância até a seção. Então vai ser menos 10x. Agora vamos para o momento torsor. Aqui nós não teremos o momento torsor, visto que não tem nenhuma força causando a tendência de giro em relação ao eixo longitudinal da barra. A outra parte que nós vamos dividir dessa grelha é a barra BC. Ela está unida na outra parte, na barra CD. A segunda parte da nossa grelha é a barra BC. Nós temos que esse carregamento de 10 kN que está na barra B vai causar uma tendência de giro dessa barra BC em torno de seu eixo longitudinal, causando então um torsor de 30 kN vezes metro. Então, nós podemos usar aquele conceito de força binário. Então, nossa força de 10 kN vem para cá, junto com a tendência de giro que ela causaria nesse ponto, que é justamente 30 kN. Temos também o nosso carregamento de 20 kN por metro, que é o carregamento distribuído por metro. E vamos aplicar as equações da estática. O somatório das forças em Z para determinar o esforço cortante. Vamos colocar aqui uma seção S2 e olhar para o lado esquerdo. O cortante vai ser negativo, ele vai estar para baixo. Então vai ser menos o cortante, menos 10, que é a força, menos 20, que é o carregamento, vezes a distância até a seção, que é x. Então, organizando, o nosso esforço cortante é igual a menos 20x, menos 10. Agora vamos para o momento fletor. Aqui nós sabemos que o momento fletor é positivo. Então, nós temos que o momento mais 10, que é uma força que está para baixo, usando a regra da Mendeleev, ela causa um torque positivo, vezes x, que é a distância daqui do ponto até a seção, é a distância x, mais 20x ao quadrado sobre 2, que nada mais é do que 20 vezes x, que é o valor do carregamento, vezes o que é colocado no centróide. Quem seria o centróide? Justamente x sobre 2, como é retangular, é no meio. Então, organizando, nós temos que o momento fletor é menos 10x ao quadrado, menos 10x. Se derivarmos, vamos obter justamente a equação do esforço cortante. E o momento torsor, nós temos que, para a seção do lado esquerdo, ele é positivo. Então, o nosso momento torsor menos essa tendência de giro em relação ao eixo longitudinal, que é de menos 30. Então, organizando, nós temos que o nosso momento torsor nessa barra é de 30 kN vezes metro. Por último, nós vamos ter a última barra da nossa grelha, que é a barra CD. Então, nós já determinamos aqui os esforços nessa barra BC e também as forças e os momentos que atuam nessa barra. Se nós observarmos,
torsor aqui de 30 kN vezes metro, nessa barra CD, ele vai causar uma tendência de girar dessa forma aqui. Então, vai ser nessa barra um momento fletor. Os 70 kN não é nada mais do que 10 vezes a distância, que é daqui, que é 3. Desculpa, não parei. Eu adiantei uma parte. Para. Oi? Para. Vai. Mas peraí, tu deu pausa ou deu... Dei pausa. Bem, a nossa última parte da grelha é a barra CD. A última parte da nossa grelha é a barra CD, que chega até o nosso engaste. Então nessa parte aqui, nessa barra BC, nós temos a distância de 3 metros e temos esse torsor aqui de 30 kN vezes metro. Só que esse esforço, que é um torsor nessa barra, ele vai causar uma tendência de giro. Nessa barra CD, dela fazer isso, dela girar, causar um momento fletor. Então, nós colocamos ela nessa barra como sendo um momento fletor. Esse 70 kN é quem? É 10 kN, que era dessa barra, como se ela estivesse aqui. 10 kN, nós colocamos ela aqui. E mais, nós pegamos 3 vezes 20, que dá 60. Colocando aqui, aí fazendo 60 mais 10, que dá igual aos 70 kN. Lembrando que essas forças devem ser colocadas levando em consideração a tendência de giro que elas causariam se estivessem neste ponto. Então, o que nós fazemos? A força de 10, ela causaria uma tendência de giro aqui de quanto? 10 vezes 3, que seria 30 kN vezes metro. E a força de 20 kN, ela causaria de quanto? 20 vezes 3 vai dar 60. Mas lembrando que ele vai dar no centro, que é justamente 1,5 metro. Então, nós fazemos 60 vezes 1,5, que vai dar justamente 90 kN vezes metro. Então, somando essas duas tendências de giro, nós vamos obter essa tendência aqui, de 120 kN vezes metro, que é justamente equivalente à tendência de giro da força de 10 e do carregamento distribuído. Então, a partir disso, nós podemos afirmar que aqui, para se opor a essa força de 70, o engaste vai sofrer uma reação de 70 kN. Da mesma maneira, essa tendência de giro aqui, de 120 kN, que é o momento torsor, está para lá, então ela causa um momento dessa forma aqui, então o engaste vai opor para cá, também 120 kN negativo, para se cancelar com esse positivo. E por último, esse 30 kN vezes metro, que está causando tendência de giro, ou seja, um momento fletor. Então, o momento fletor aqui no engaste vai ser de 240 kN. Mas como? Se aqui é 30, por que aqui é 240? Justamente, nós temos essa força de 70 que atua aqui. 70 vezes essa distância, que é 3 metros, vai dar 210 kN vezes metro. E ainda temos 30, mais 30 kN vezes metro. E vai totalizar os nossos 240 kN vezes metro, que está aqui. Bem, fazendo todos esses cálculos, nós conseguimos determinar as reações de apoio. Então, isso comprova que não é necessário você calcular primeiro as reações de apoio. Você pode vir da barra que está em balanço até chegar no engaste. Agora, vamos determinar as expressões dos esforços internos nessa barra. Vamos traçar uma seção aqui, que é a nossa terceira seção, ou seja, a seção S3, e olhar para o lado esquerdo. Então, o cortante vai ser para baixo, o momento torsor vai ser nesse sentido positivo e o momento fletor também vai ser positivo. Então, vamos primeiro para o cortante. Utilizando a equação da estática, somatório das forças em Z, nós teremos menos o cortante e a nossa força, que está aqui, menos 70. Então, reorganizando, nós temos que o esforço cortante vai ser igual a menos 70. Para o momento fletor, nós temos que o momento é positivo, está aqui, mais 30, que é esse momento aqui, causa uma tendência de giro positiva em relação ao eixo da barra,
mais 70 vezes x, que é justamente esse carregamento vezes essa distância, que é a distância até a seção, que é x, mais 70x. Reorganizando, nós temos que o nosso momento fletor vai ser igual a menos 70x menos 30. E por último, o momento torçor. Então, utilizando a nossa equação da estática, que é o momento torçor, somatório dos momentos torçor igual a zero. Então, o nosso momento torçor, que é positivo, mais 120, que é essa tendência de giro, vai ser igual a zero. Então, o momento torçor vai ser igual a menos 120. Uma vez tendo determinado todos os esforços internos nas 3 seções da grelha, nós já podemos fazer o traçado dos diagramas dos esforços internos. Então vamos começar pelo diagrama do esforço cortante. Então aqui estão as equações que nós obtivemos para a barra AB, para a barra BC e para a barra CD. Na barra B foi de menos 10, que é uma constante. Na barra BC, menos 20x menos 10, que é a equação do primeiro grau. E na barra CD, de menos 70. Então vamos ver para a barra B, está representada aqui, é uma constante, menos 10. Lembrando que o cortante é sempre para baixo em relação ao observador. Então, para a barra BC, menos 20x menos 10. Então, vamos lá. Aplicando zero aqui, que a nossa seção vai daqui até aqui. Então, vai ser menos 20 vezes 0, 0. Então, sobra menos 10. Esse ponto. Aplicando 3. Menos 20 vezes 3 vai dar menos 60. Com menos 10, menos 70. Então, está aqui a nossa segunda parte do esforço cortante. E como na barra CD é uma constante, é sempre menos 70. O segundo diagrama de esforços internos solicitantes da grelha é o diagrama de momento fletor, que é dado em kilonewtons vezes metros. Aqui na seção da barra AB, nós temos a seguinte equação para o momento fletor: M igual a menos 10x. Como é a equação do primeiro grau, vamos aplicar apenas 2 pontos. 0, aplicando aqui que vai dar 0, e 3, que é o limite da nossa seção. Menos 10 vezes 3 vai dar menos 30. Lembrando que o momento fletor é negativo, o negativo é esboçado para cima da barra em relação ao observador. Na barra BC, que também tem comprimento 3, nós encontramos, fazendo as equações, a seguinte expressão: menos 10x ao quadrado menos 10x. Aplicando 0, que é o início da seção, nós temos 0. E como é a equação de segundo grau, nós devemos aplicar 5 pontos para traçar o seu gráfico. Foram aplicados aqui 5 pontos. O ponto do meio foi justamente menos 37,5, que foi aplicado em 1,5. E para 3, menos 120. Também, como deu negativo, para cima. A terceira barra é a barra CD, que nós encontramos uma expressão menos 70x menos 30. Essa é uma expressão do primeiro grau. Aplicamos apenas 2 pontos para descobrir, para fazer o traçado do gráfico. Novamente 0 e 3. Para 0 deu menos 30 e para 3 deu menos 240. Então esse é o nosso diagrama do momento fletor para a grelha em estudo. O segundo diagrama é o diagrama de momento torçor, também é dado em kilonewtons vezes metro. Aqui estão as expressões que nós obtemos fazendo os cálculos. Para a barra AB, o momento torçor foi 0. Então está aqui representado. Para a barra BC foi de 30 kN. Por convenção, o momento torçor é positivo para cima de onde está o observador, para cima da barra. Então, como é a constante, 30 kN. E para a barra CD, nós encontramos menos 120. Também é uma constante. Se o observador está aqui, nessa seção aqui, que é a seção S3, então representamos aqui menos 120. Com isso, nós conseguimos traçar os 3 diagramas de esforços internos solicitantes para este exemplo de grelha. Bem, agora eu vou fazer aqui o segundo exemplo. Dessa vez agora que a gente vai considerar uma grelha relativamente apoiada, aqui com esses 3 apoios. E para esse princípio de programa, vamos considerar aqui alguns dados que ele deu. Aqui tem uma relação RA, nesse ponto A,
outra reação RB aqui, nesse novo apoio, e uma reação RC aqui, nesse ponto C. Para resolver esse tipo de problema, considerando aqui essa viga apoiada, tendo essa estrutura como ela está montada dessa forma, a gente pode dividir essa estrutura, começando aqui pela estrutura DC, depois a gente vai pegar a estrutura CB e depois essa parte aqui BA. Então, para isso, mais uma vez, a gente vai ter que estar usando aquelas equações de esforço interno solicitantes. Lembrando que, como a gente está trabalhando com a grelha agora, o carregamento aqui a gente está fazendo distribuído, ou seja, perpendicular a cada peça, mesmo sendo uma peça única. E nós vamos usar as equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio, os momentos em Y tem que ser igual a zero, os momentos em X tem que ser igual a zero, e o somatório das forças em Z tem que dar igual a zero também. Então, partindo aqui da ideia de fazer somatório de momentos e de forças, eu não vou me aprofundar muito de como eu estou definindo esses cálculos, porque isso não é o objetivo. A parte de cálculo de esforço interno solicitantes de equilíbrio de forças não é o foco da questão, e sim o estudo da grelha em si. Então, utilizando as equações, observando aqui onde está cada força, nós temos o seguinte: menos RC, essa força aqui, é uma força de reação. Então, vezes 3,5 mais 20 vezes 4,5 vezes 3,5, todas essas unidades aqui estão vindo das distâncias, do comprimento das barras e do tipo de carregamento, que é o carregamento distribuído, considerando aqui 20 kN por metro. Quando colocamos aqui para calcular o valor do somatório aqui dos momentos em Y, chegamos nessa expressão e encontramos o valor para RC, de 125 kN. E da mesma forma vamos fazer para os momentos em X. Agora aqui trabalhando com a força em RA. A força em RA está aqui. Vamos trabalhar com essas forças, como é uma força de reação, temos o valor aqui negativo, calculando e utilizando os valores dos carregamentos distribuídos, chegamos a essa equação e o valor de RA, 90 kN. E para o somatório das forças em Z, consideramos essas três forças, e RA mais RB mais RC, considerando o carregamento distribuído aqui as distâncias, RB igual a 35 kN. Nessa divisão aqui, nós representamos cada uma dessas forças com o seu valor original que foi encontrado. Então aqui a reação no ponto A, 90, em B, 35 e em C, 125. Aqui nós temos a estrutura redesenhada de forma a pegar apenas agora essa parte DC, essa viga DC. Então, usando as equações que a gente encontrou para a viga, que são as equações que trabalham com os momentos faltantes, os fletores e os torsores, então nós vamos fazer o quê? Se nós colocarmos o observador de uma forma adequada, para que possamos trabalhar com essa posição para todas as seções, então nós vamos ter que selecionar aqui essa viga e olhar para o lado que facilitar mais os cálculos. Então, podemos separar essa viga aqui no meio aqui, olhando para cá, olhando para a esquerda, e encontrar as equações de cada tipo de esforço. Momento portante, momento fletor, e nesse caso aqui, o momento torsor, observe que você não tem nenhuma força que está causando giro no eixo da barra. Então, logo de análise assim, de nível, só observando você já vê que o esforço de torção é igual a zero. Então aqui nós temos dV menos 20 vezes S, esse 20 vezes S está justamente do carregamento distribuído e a distância do braço, igual a zero. Então dV é igual a 20S. dN, você vai seguir a analogia, só que agora você está trabalhando com o momento fletor. Então dN menos 20, S ao quadrado, vem aquela questão de você pegar a distância e depois multiplicar ela pela distância dividido por 2, que é o braço. Então dN é igual a 20S ao quadrado dividido por 2. E o torsor, como eu falei, é igual a zero. Então vamos pegar a parte BC da grelha, essa barra aqui. Então nós temos aqui uma força 35 kN por cima e outra aqui. E temos o carregamento aqui distribuído de 20 kN por metro. Então, nós vamos usar novamente as equações dos esforços internos solicitantes, igual a zero. Nós vamos ter que escolher um sistema de referência, como eu já falei, para colocar o observador na posição certa e decidir qual orientação você quer para o tipo de esforço. Então aqui, esperamos que a seção daqui a gente pegar aqui olhando para a direita, o portão vai estar para cima, então vamos lá. dV mais 35 menos 20, que é o carregamento distribuído, vezes 3,5 menos 7, que a gente está pegando partindo daqui para lá, considerando esse intervalo aqui, de 0 a 4,5. Então,
montando essa equação aqui igual a zero, nós temos que dv é menos 35 mais 20 vezes 3,5 menos s. Para o momento fletor, vamos fazer o mesmo cálculo. Então, similar. Vamos pegar aqui dm, o sentido do momento, menos 20, 3,5 menos s ao quadrado, porque a gente tem que pegar o braço também, que vai ficar dividido por 2, mais 35 vezes 3,5 menos s, que é o passado por essa força aqui, igual a zero. dm vai ser igual, organizando, a 20 vezes 3,5 menos s ao quadrado dividido por 2, menos 35 vezes 3,5 menos s. E finalmente, a gente vai ter que calcular o torsor. O torsor nada mais é do que, se a gente voltar essa figura, ia ver aqui, a questão do braço, dessa força que está causando esse giro. Então, essa torção, essa força, quando a gente usa ela vem dessa forma, o momento torsor menos 20, que é o carregamento distribuído, vezes 4,5 ao quadrado, que vai ficar a questão de usar o braço duas vezes, que tem que considerar a metade do braço, que vai ficar dividido por 2, igual a zero. Então, o torsor vai dar 302,5 kN vezes metro. E, finalmente, chegamos à última parte da grelha, que é a parte que é formada pela viga, que é essa barra B. Então, mais uma vez, usando as equações dos postos internos distantes, posicionando o observador na posição correta, vou clicar aqui, nós vamos ter o constante aqui menos dv, mais 90, que é essa força que está para cima, menos 20 vezes s. Se a gente considerar a seção crescendo daqui para lá, 20, carregamento distribuído, vezes o braço s igual a 0, dv igual a 90 menos 20s. O dm vai ficar positivo, menos aquela questãozinha de novo de pegar o braço, multiplicar o carregamento distribuído aqui, contendo s, crescendo aqui, se a gente está vindo para cá, e dividir o braço por 2, a distância por 2, para a gente obter o braço. Mais 90 vezes s, porque a distância que essa força de 90 está da seção é s, então 90 vezes s, e o sentido positivo igual a 0, resolvendo nós temos que o momento é 20s quadrado por 2 mais 90s. E finalmente, vamos ter o momento torsor. Vai ser dado por menos 20, mais uma vez, levando em consideração o braço da figura passada, menos 20 vezes 4,5 ao quadrado, igual a 0, dt é igual, novamente, o mesmo valor encontrado do outro lado, de 205,5 kN vezes metro. Então, chegamos à parte dos diagramas aqui de forças internas ou distantes. Esse aqui é o diagrama de momento fletor. Então aqui, para a barra, aquela barra que vinha de B aqui até A, a barra DA, nós temos aqui que em 4,5, o momento fletor deu 202,5. Se a gente usar a equação, a gente encontra realmente esse resultado. Ele é positivo para baixo, que é a regra é essa, que o momento fletor é positivo para baixo. E aqui nós temos uma parábola. Se a gente observar lá, a função é uma parábola, uma parte que, se você olhar, fica uma parte como essa, que quando você joga os valores, ele dá justamente esse valor aqui, esse pulo e essa parábola. Dá 50,625, é aqui bem no meio, esse ponto. Aqui nós temos também, para a outra barra BC, você vê, o momento fletor também positivo para baixo, aqui no meio deu 30,625. E na última barra, que foi a barra BC, nós encontramos a parte que fica para cima, que é essa região aqui sobre a do gráfico é negativa, e o valor, como substituído na equação, para o ponto mais alto, ou seja, para o ponto aqui, a gente parte daqui para cá. Então, no ponto igual a 4,5 deu 202,5. Esse é o diagrama de momento cortante, força cortante. Então, o primeiro deu linear, esse pulo aqui de 90 e foi para 0. Se a gente usar os valores na equação em 0 vai dar 90, e em 4,5 dá 0. Na segunda barra DC, ele deu 3,5 em 0, e se a gente descer para o outro valor, 35 em 0, se a gente descer para o valor mais longe, que foi 3,5, a gente encontra menos 35. Observando a posição do cenário aqui, ele vai ficar negativo embaixo. E na última barra, o importante deu 90, partindo do S aqui para cá, então foi 4,5, deu 90, e no começo dá 0. E a gente viu que o momento
de esforço do torsor, ele vai dar constante justamente apenas usando nessa barra aqui, que é onde está abrindo o momento torsor, o momento de torção. E por conversão ele é negativo para baixo, então 225. Bem, agora eu vou fazer um resumo breve sobre liga desse balcão. Eu não vou aprofundar na parte dos cálculos, não vai ter nenhum exemplo, porque nesse tipo de estrutura a gente vai ter que considerar algumas funções cosseno, seno, para estar calculando aqui os esforços internos constantes. E nesse caso a gente vai usar apenas como exemplificação e como definição. Então aqui, vigas balcão são tipos de particular de grelha, barra curva ou poligonal, ela não pode ser necessariamente em arco, ela pode ser poligonal, situada em um plano e sob forças externas transversais desse plano. Então aqui nesse exemplo aqui, ó, nesse desenho aqui, na tridimensional, nós temos uma viga, ela está no plano XY, e o carregamento é perpendicular a esse plano e, logicamente, perpendicular a essa peça. Aqui nós temos um exemplo de viga poligonal, essas estruturas aqui todas formadas por grelhas. Aqui nós temos viga balcão, poligonal e aqui também. Aqui nós temos um exemplo de viga balcão, usado em construções de viga de porta, do corpo. Nós temos aqui várias grelhas, mas aqui serve de destaque para a gente são esse tipo de viga balcão. Aqui nós temos viga balcão aqui, nesse lugar aqui, nessa região. Serve como esse suporte, serve também como se fosse um tipo de viga em balanço, como se fosse uma sacada de um edifício.